Hoje a minha filha vai ajudar a preparar os conteúdos, porque ela me fez várias perguntas, né? Uma das perguntas que a minha filha fez, ela foi assim: por que às vezes a gente acorda tão cansado de manhã, né? Esse cansaço de manhã, e também foi uma das perguntas que alguns dos meus alunos fizeram, né? As pessoas que já estão num grupo de interessados no curso de Saúde Integral Vida Real, ela pode ter muitos fatores, né? O cansaço pode vir de muitas fontes. Pode ser deficiência de algumas vitaminas, sim. Pode ser deficiência de complexo B, pode ser deficiência de magnésio, porque o magnésio ajuda a relaxar o nosso corpo. Aí a gente pode ter algumas fontes de onde obter, claro, além da suplementação, com certeza. Às vezes germe de trigo, banana e castanhas, algumas das oleaginosas que podem ajudar nisso. Mas às vezes esse cansaço, ele tem uma outra relação e que a gente não para pensar, que é a desidratação. Então, às vezes a gente acorda cansado porque a gente está desidratado. E esse é um ponto muito importante. Às vezes porque a gente consumiu muito sódio, mas a gente também vai entender que às vezes está faltando um pouco de sal, então já vamos entender isso. Então, o que acontece é que na desidratação falta água. Mas como que eu vou reidratar esse corpo? Pode ser tomando só água? Sim. Então, às vezes, só o fato de eu perceber que eu acordei cansado, ou às vezes a gente tem esse sintoma com dor de cabeça também. Talvez você já tenha um sentido. Dor de cabeça, às vezes, é sintoma de desidratação. Aí, nesse caso, a gente aumenta esse aporte de água. Claro, alguns filtros podem ser melhores que outros, né? Como o filtro de barro, eu altamente recomendo. Mas outros filtros também, às vezes tem esses filtros que alcalinizam a água, que nem teria tanta necessidade, mas podem ser recomendados e indicados também, embora a gente nem precisasse, né, fazer esse investimento, mas, né, existem alguns estudos que falam dos benefícios desses filtros, e a gente não vai desconsiderar, porque algumas pessoas dizem que é inútil. Eu não acredito que seja inútil esse investimento, não, né? Porque há uma alcalinização, embora quando essa água entre dentro do corpo, essa alcalinização, a água não vai alcalinizar o pH do nosso corpo, até porque a gente tem um pH que é um pouco estável, mas sem entrar nessa discussão, a gente precisa de mais água. Aí, nesse local de que a gente precisa de mais água, a gente tem várias formas que a gente pode fazer isso. Uma delas é tomar pequenos goles, é não tomar água de uma vez só, que foi outra pergunta que minha filha falou assim: nossa, mãe, hoje eu fui tomar água e tomei um monte de água da garrafa, e ela falou que sentiu uma dor muito grande, porque a gente tem uma capacidade no estômago e que ele pode começar a machucar, né, o estômago se a gente tomar muita água. E vai resolver e vai hidratar se a gente tomar muita água de uma vez só? Não. Inclusive, na Ayurveda aumenta um efeito que a gente chama do efeito Vata no corpo, e o que acontece é que se você tiver com Vata meio aumentado, quando entrar água no corpo, você vai correr para o banheiro e fica aquela coisa de você tomando um monte de água, um monte de quantidade e você não hidratando, porque a todo momento você vai fazer xixi e não hidrata. Então essa é uma problemática se eu tomar muita água de uma vez só, mas que ela ameniza um pouco, eu não vou sentir tanto esse efeito de não hidratar, por mais que eu esteja tomando água, se eu tomar pequenos goles. E se eu optar por pequenos goles. Então, tem algumas recomendações. Por exemplo, quando a gente acorda, a quantidade seriam 8 goles, pegando bem o que a Ayurveda fala, que seriam 8, vamos dizer assim, né? Lá o texto vai estar em sânscrito, como se fossem 8 vezes você colocando na sua mão. Então, você pode tomar 8 goles gordinhos de água quando acorda. Daqui a pouco, mais 8 goles de água. E no passar do dia, se você está sentindo que você faz muito xixi quando você toma água, aí você não toma 8 goles, você toma menos. Você toma menos. Mas você pensa nesses 8 goles corpulosos de água para pelo menos a cada hora. Isso vai ajudar muito essa hidratação a acontecer de uma forma gradativa, sem que você desperdice essa água. Outra forma que você tem para fazer, que daí é outra teoria de outra linha, é por isso que eu vou trazer várias linhas para vocês, as coisas que funcionam de cada linha, porque como eu estudei linhas muito diversas, tem coisas que eu sinto que funcionam mais vindo de um estudo e outras de outro. E essa é a beleza da vida, né? Então eu percebo que tem uma linha
que usa a água com o sal rosa. Então a gente pega o sal rosa trituradinho, pode triturar em casa, pode comprar ele empedradinho mesmo nas pedras, e você tritura e você coloca. Pega mais ou menos uma garrafa, vamos dizer, de 1 litro de água, e você vai colocar lá uma pitada generosa desse sal rosa lá dentro. E de novo, pequenos goles bebericando ao longo do dia. O que acontece? Eu já vi acontecer com muitas pessoas, muitos pacientes, e dá resultado, a dor de cabeça diminui. A desidratação de base, tá passando um avião aqui, aí passou. A desidratação de base dá uma boa reduzida e a pessoa não sente, por exemplo, até sintomas às vezes de TPM, de cólica, dor de cabeça, cansaço, uma fadiga, né, crônica, ou aquela fadiga que eu comentei no início do vídeo, de quando a gente acabou de acordar e você já acorda cansado. Tá? Então, essa hidratação. Se você já acordar cansado, lembra dos 8 goles, né? Que vai ser aqui, né? Mas se você quiser fazer assim também, você faz os 8 goles para ser bem tradicional, né? Com a Ayurveda, caso você queira. Daí, passou uma meia hora, de novo, 8 goles, assim que acorda. Passou mais meia hora, 8 goles novamente. Isso vai ajudar muito se o cansaço for pelo fato de ser desidratação. Claro que tem outros motivos para isso. A gente vai conversar em outros vídeos sobre isso, que os motivos podem ser falta de vitaminas, como eu falei antes, pode ser a questão da rotina, pode ser o horário que você está indo dormir, pode ser uma questão hormonal, pode ser o tipo de alimento que você está ingerindo, pode ser para algumas pessoas a luminosidade do quarto, mas isso a gente vai tratar num outro vídeo. Hoje que a gente está falando dessa questão da água, a gente pensa nessa hidratação como essa fonte. E outra coisa importante para a gente ter em conta é assim, né? São várias e várias teorias sobre quanto de água a gente toma, né? Então algumas vão dizer, tem que ser 2 litros por dia, tem que ser 2,5 litros por dia, tem que ser 3 litros por dia, né? E outras vão dizer, não, é só bebe quando você tiver sede. Veja, eu já estudei muitas delas, né? Inclusive eu mesma já fui uma adepta de só beba se você tiver sede, e eu mudei o meu posicionamento. É uma coisa que eu ensinava em cursos que eu dava 10, 15, 20 anos atrás, que hoje eu mudei meu posicionamento. Antigamente, meu posicionamento era só beba água se tiver com sede. Não é mais meu posicionamento, mas não quer dizer que eu estou num posicionamento de que é 3 litros de água para todo mundo. Não é, porque depende do estilo de vida. Quanto eu suo, se eu faço exercício aeróbico ou não, se eu como comida muito salgada ou não, quanto de fibra eu como, quanto de gordura eu como, quanto de carboidrato eu como. Então, essa conta, ela não fecha exatamente igual para todo mundo, obviamente, né? Então, nesse lugar, eu preciso respeitar a minha sede, não tomar excesso de água, mas, obviamente, que ter uma água ao alcance e tomar realmente, mesmo que eu não tenha sede, isso eu realmente mudei meu posicionamento. Se vocês forem olhar aulas antigas minhas, eu ainda vou falar isso, mas eu realmente mudei nos últimos anos, não só estudando, mas vendo o efeito dos meus pacientes e vendo o efeito em mim. Então, eu aconselho que sim, que a cada hora se tome ao menos aqueles 8 golinhos de água, tá? Que vai, por isso que eu prefiro não colocar nos ml, mas vai dar uma quantidade aí que seja suficiente para que eu faça realmente o transporte dos catabólitos do meu corpo, que tem que sair o lixo, e ao mesmo tempo os meus hormônios, eles se regulem, para que eu não confunda sede com fome, porque isso é uma coisa muito comum de acontecer, quando eu confundo sede com fome e começo a comer, porque na verdade eu estou com fome, para que eu não tenha dor de cabeça, para que não tenha às vezes cólica demais no fluxo menstrual por estar desidratado, né? E para que eu também possa reduzir esse cansaço, às vezes até um cansaço que o fundo dos olhos fica pesado por conta de falta de água, porque às vezes eu não estou recebendo o comando do corpo de que eu estou com sede, mas mesmo assim eu preciso da água. A gente vê, né, vendo agora por uma avaliação da medicina chinesa, quando isso está acontecendo, quando a gente avalia a língua. Então tem a língua, ela tem todos os órgãos desenhados na língua. Então a gente tem uma parte da língua na ponta do começo ali, que é o coração, daí tem estômago, tal, tem baço, e lá no fundo estão os rins. E às vezes quando a gente toma muito pouca água, essa parte fica com algumas marcas que você já percebe que tem pouca hidratação e pouca água, né? Só que nem sempre a gente está à disposição, né, que alguém possa olhar a língua e avaliar, né? De vez em quando vocês quiserem mandar, eu até posso avaliar. Quem tiver no Saúde Integral Vida Real, quiserem mandar a foto da língua, a gente faz a avaliação sim para dar uma olhadinha como tá. Mas mesmo que a gente não faça a avaliação da língua, tem outras formas da gente observar. A gente pode começar a observar o cabelo,
se o cabelo não tá ficando seco demais, a pele não tá seca demais, as cutículas não estão ressecando. Isso também pode ser um sintoma, entre outras coisas, né? Porque isso é sintoma de outras deficiências também, que podem ter, estão me ligando aqui, que podem ter outros sintomas também, que não sejam apenas esses sintomas, né? E que podem estar aparecendo. Então, não é só sintoma de falta de água, mas pode ser desidratação também. Então, é isso. Vamos falar mais desse assunto de água, tá? Porque a água é essencial à vida, tá bom? Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau.